Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, tudo bem? Como estão vocês? Tudo sob controle? Mais uma conversa aqui de segurança de voo com o professor Nilson Luiz. Está preparado? Vamos decolar juntos? Vamos colocar mais um tijolinho na segurança de voo? É isso aí. Vamos falar de que hoje? Vamos falar do gerenciamento de risco na área de movimento, tá certo? É claro que já falamos de gerenciamento de risco naquela nossa sequência de vídeos, onde tratamos dos pilares do SGSO. Contudo, através de pedidos de vocês, eu foquei aqui uma pequena conversa, tratando especificamente do gerenciamento de risco na área de movimento de aeródromos. Tá claro? Mas antes de falar do gerenciamento de risco na área de aeródromos, na área de movimento de aeródromos, o que eu tenho para dizer para você? Eu tenho para dizer para você que você precisa fazer o quê? A sua inscrição no canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Deixe seu like, deixe seu joinha lá, que a plataforma entende que é melhor impulsionar esse canal. Ela entende que cada vez mais precisa impulsionar mais o canal. Então, eu dependo que você se inscreva, deixe seu like e até que você interaja lá com os comentários, Apesar de que o meu trabalho é propulsionado, Ele é fomentado pelas sugestões que vocês me apresentam, Eu tenho cá aqui um roteiro do que eu pretendo fazer. Entretanto, esse roteiro vai se modificando na medida que vocês enviam para mim demandas, sugestões, críticas, enfim, esse trabalho é feito para vocês. Tá certo? Então, deixe seu like, faça sua inscrição no canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Tá certo? Então, gerenciamento de risco na área de movimento. Aí, para a gente falar de risco, do gerenciamento do risco, antes eu preciso, para dar aquela nivelada, eu preciso tratar de perigo. Perigo pode ser uma definição muito genérica, Mas, para o SGSO, o que é perigo? Perigo é uma condição, objeto ou atividade que potencialmente pode causar o quê? Lesões a pessoas, danos a bens, perda de material ou pessoal ou redução da habilidade de desempenhar uma determinada função. Tá certo? Então, isso é perigo. Vamos colocar aqui um exemplo de perigo dentro da área de movimento, tá certo? Uma viatura se deslocando no pátio. Uma viatura se deslocando no pátio é perigo. Isso é um perigo. Mas isso necessariamente aponta para a gente que vai ter um problema? Vamos falar mais disso, Então, de cara, uma viatura no pátio é um perigo? Sim, é um perigo. Tá certo? Agora, além da definição de perigo, a gente tem que falar da definição de quê? De risco. Risco é uma avaliação, tá? Quando se fala risco, sempre lembra da palavra avaliação. Risco é a avaliação das consequências de um perigo, expressas em termos de quê? De dois fatores importantes. A probabilidade e a severidade do problema que está para acontecer, que pode acontecer. Tomando como referência o quê? A gente que trabalha com segurança de voo sempre tem como referência a pior condição possível. Então, você tem perigo, você tem risco, e entre o perigo e o risco, você tem o quê? Você tem a consequência do perigo. É claro? Então, lembrando do nosso exemplo do perigo lá, da viatura se deslocando no pátio, então, a viatura se deslocando no pátio é um exemplo de perigo, beleza? Qual seria a consequência desse perigo? Ocorrer uma colisão entre uma aeronave e essa viatura, ou ainda entre essa viatura e outras viaturas, Isso seria consequências desse perigo. Perigo, viatura te colocando no pátio, Consequência do perigo, possibilidade de colisões dessa viatura, seja com aeronaves, seja com EAS, com fontes externas de força,
ou outras viaturas, né? Com qualquer outro objeto que esteja no pátio. Escadas, por exemplo, né? Então, tudo isso seriam consequências do perigo. E o risco? O risco exatamente é a avaliação da consequência desse perigo. A consequência é o quê? Poder ter a colisão, né? E o risco? É a avaliação da possibilidade de colisão, né? Então, o risco vai ser a avaliação das consequências possíveis de colisão no pátio. E essa avaliação é feita como? É feita através da probabilidade e da severidade de acontecer, no nosso exemplo, essa colisão, uma possível colisão com essa viatura, né? Então, como é que eu vou fazer a gestão, o gerenciamento desse risco, né? Dessa possível colisão, né? Então, você vai analisar a probabilidade e a severidade. Como que eu diminuo a probabilidade, né, da colisão de uma viatura no pátio? A viatura no pátio ela vai ser fato. Esse perigo é fato de um aeródromo. Você vai precisar de viaturas no pátio, né? Tendo perigo, você tem a consequência dele, que é a possibilidade de colisões envolvendo essa viatura, a partir dessa viatura, do movimento dessa viatura no pátio, tá certo? Então, você tem, para avaliar isso, o risco, você tem que ver em termos de probabilidade e severidade. Como que eu diminuo a probabilidade de colisão de viaturas no pátio? Através de quê? De treinamento. Através do treinamento do condutor da viatura, através de treinamento dos pilotos que vão deslocar as aeronaves do pátio, através do treinamento dos motoristas das outras viaturas, através do treinamento do pessoal que opera as fontes de força, para não deixar em posição que possa aumentar a probabilidade de colisão com a viatura, não é isso? E também treinamento do pessoal que trabalha com as escadas, com todos os materiais, com os caminhões de catering, né? Com o pessoal de contra-incêndio, com o pessoal de abastecimento. Todos têm que ser treinados para conviver com o perigo das viaturas no pátio. Tá certo? Então, a probabilidade de colisão da viatura no pátio, ela acontece a partir do treinamento desenvolvido. Beleza? E como é que eu diminuo a severidade de possíveis colisões? Ora, a severidade é a gravidade. Já que o movimento ele é factual, o trabalho acontece através do movimento das viaturas, o que eu preciso fazer? Eu defino uma velocidade mínima, eu diminuo a velocidade de movimento no pátio, seja das aeronaves, seja das viaturas, dos tratores, enfim. Todo mundo tem que trabalhar no máximo até a velocidade X. Então, né, diminuindo a velocidade, eu faço o gerenciamento da severidade de possíveis colisões. Caso ainda venha a ocorrer a colisão, se a velocidade for baixa, as consequências da colisão serão pequenas. Tá claro? Então, perigo. Viatura se deslocando no pátio. Tá certo? Consequência desse perigo. Possibilidades de quê? De colisão dessas viaturas com os outros objetos ou viaturas ou aeronaves que estão no pátio também. Risco. Avaliação, né, das possibilidades, das consequências, quer dizer, né, desse perigo. Avaliação das consequências de existir viaturas no pátio transitando. E como é que essa avaliação é feita? Através de probabilidade e severidade. No caso da viatura no pátio, como é que eu diminuo a probabilidade? Através de treinamento dos envolvidos. Como é que eu diminuo a severidade? Diminuindo a velocidade de deslocamento, porque se ainda ocorrer uma colisão, as consequências serão pequenas. Tá claro, meu amigo? Se ainda não ficou claro, por favor, volte o vídeo. Mas está sempre aberto aqui o canal de comunicação com o professor Nilson Luiz, seja através dos comentários no YouTube, seja através das outras plataformas de mídia que a gente está presente aí também, você sabe, né? YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Getter e ainda o TikTok. Tá certo? Então, perigo, risco e consequência do perigo. Tá claro? Tem mais algumas definições para você aqui, ó. Pátio, né? Para quem esqueceu, né? Pátio é a área de um aeródromo destinada a quê? Abrigar aeronaves para embarque, desembarque de passageiros, tá? Embarque e desembarque de passageiros ou carga.
e ainda reabastecimento, estacionamento e manutenção. Então, o que acontece no pátio, né? Embarque e desembarque de passageiros ou carga, reabastecimento, estacionamento e manutenção. Tudo isso acontece aonde? No pátio do aeródromo. Beleza? E a área de manobras? A área de manobras é a área destinada aos pousos, decolagens e táxis de aeronaves. Então, pousos, decolagens e táxis. Conta o pátio? Não, com exceção do pátio. O pátio não faz parte da área de manobras. Então, área de manobras, área de pouso, decolagem e táxi. Beleza? E a área de movimento, uma vez que esse nosso vídeo aqui trata do gerenciamento de risco na área de movimento. A área de movimento é um tudão, né? É a área destinada aos pousos, decolagens, táxis, incluindo os pátios, né? Então, pousos, decolagens, táxis e também os pátios. Então, você pode concluir que área de movimento é área de manobras mais pátio. Tá claro? Então, para você entender o gerenciamento de risco na área de movimento, que é o tudão, como a gente falou aqui, né? Você precisa entender, assimilar uma frase de um dos meus mestres, né? Paulo Santos, trabalhei com ele há alguns anos, né? Fiz muitas investigações com ele, né? Nosso amigo Paulo, né? Quando você é íntimo, você é colega, você chama de Paulinho, né? Paulinho também conhecido por Paulo Magno, não é isso? Então, o que o Paulinho dizia para a gente? Olha, o aeroporto é um organismo vivo. Se ele é um organismo vivo, ele está em permanente movimento. Pô, Nilson, que movimento é esse? O avião sai o aeroporto não sai do lugar. Não é movimento no sentido do aeroporto sair do lugar. É um movimento interno dele. Se você observar pátio, área de manobras, área de movimento, tudo isso tem uma intensa movimentação de pessoas, objetos, viaturas, aeronaves, enfim, tem tudo para dar problema, né? Então, lá na instrução do nosso amigo Paulo Santos, né, ele explicava, se o aeródromo está em permanente movimento, o meu gerenciamento de risco também precisa ser permanente. É a busca da melhoria contínua. Porque o que é risco hoje pode não ser risco amanhã. O que não era risco voltou a ser. Enfim, em função de quê? Das condições ambientais, do tipo de empresa, das razões das empresas que estão operando ali, né? São pessoas de diferentes culturas e diferentes doutrinas. É claro que as doutrinas precisam ter algumas interseções, né? Você vai falar com alguém de bagagem e carga, essa pessoa tem um tipo de doutrina, é diferente de um piloto, é diferente do mecânico de avião. Mas, mesmo tendo doutrinas diferentes, essas diferentes doutrinas precisam ter o quê? Interseções. Porque onde está a interseção? Está na cultura de segurança. Então, independente das doutrinas serem diferentes, a cultura de segurança tem que ser comum. Tá claro? Então, o aeroporto é um organismo vivo, dessa forma ele está em permanente movimento, e assim o gerenciamento de risco tem que buscar a melhoria contínua. E como é que funciona, né, essa busca eterna pela melhoria contínua? Ela tem uns estágios, né? O gerenciamento de risco, ele é composto de quê? Ele é composto da identificação de perigos, vamos lembrar lá do nosso exemplo, né? Da análise dos riscos oferecidos por cada um desses perigos. Depois que você identifica, analisa, você parte para mitigar as consequências do risco. E com isso, você tem condição de concluir quais serão as ações permanentes de prevenção, ou seja, a cereja do bolo, a melhoria contínua. Então, identificação de perigos, análise de riscos, mitigação dos riscos e ações permanentes de prevenção, ou seja, a melhoria contínua. Tá claro, meu amigo? Tranquilo? A gestão de risco na área de movimento em aeródromos brasileiros é regulamentada pela Agência Nacional de Aviação Civil. Tá claro? Vou falar
com você um pouquinho mais sobre risco. Eu vou entrar, né? Claro que um curso de SDSO, ele tem 40 horas, para vocês terem ideia, né? Isso aqui é um bate-papo rápido, pode nem considerar um curso. Isso aqui é uma conversa nossa de segurança de voo, tratando de gerenciamento de risco na área de movimento. Mas vou falar um pouquinho mais, né, sobre a classificação dos riscos, sobretudo quanto à percepção. A percepção faz você lembrar de quê? Faz você lembrar de consciência situacional. Ih, Nilson, você esqueceu o que é isso? Volte lá no vídeo. Consciência situacional. Nós temos 3 estágios de consciência situacional. Não vou adiantar agora para você ter o trabalho mesmo de ir lá no vídeo e assistir. É um pequeno vídeo, né, onde eu falo com você das condições dos níveis de... Eu estou falando até demais. Dos níveis de consciência situacional que a gente precisa manter. Tá claro? Então, qual é a classificação dos riscos quanto a essa percepção? Tá? O risco pode ser implícito ou explícito, já que nós estamos tratando de quê? De perceber. Né? Se for um risco implícito, tem a ver quando alguns integrantes da equipe podem não ter conhecimento dele, podendo aumentar a probabilidade de ocorrência. Então, é um risco que existe lá, mas alguns colaboradores podem não ter o quê? A percepção. Não é isso? Pode não ter a percepção. É um risco que está lá, mas alguns, ou até muitos, não o percebem. Tá claro? E o risco também pode ser explícito, ou seja, pode tratar-se de uma condição latente, né? Condição latente, um número maior de integrantes de equipe pode ter a possibilidade de perceber, de ser conhecedor da sua existência. Então, um risco explícito não quer dizer que as pessoas saibam, quer dizer que as pessoas têm mais possibilidades de perceber. Né? É claro que isso vai ter a ver com o quê? Com o grau de consciência situacional de cada um, com o grau de atenção de cada um. Tá certo? Então, vamos exemplificar aqui. Por exemplo, você trabalha lá no pátio, né? E você vai ter uma modificação importante de meteorologia, sobretudo quanto a ventos intensos numa determinada direção, né? E você está aí trabalhando, isso já está fato, já é de conhecimento, né? As pessoas já sabem, porém, o sistema de comunicação não foi eficaz, ou você não estava atento, ou seja, o vento vem e você não sabe, você ainda não sabe, você não percebeu, você não tomou conhecimento dessa mudança de condição meteorológica. Isso é um risco o quê? Implícito. Claro, aí vem o vento, você sai correndo, pegando as coisas, segurando a escada, enfim, né? E no caso do risco explícito, é quando as pessoas já têm conhecimento da mudança, né, meteorológica, que o sistema de comunicação funcionou bem. Né? Quando o sistema de comunicação funcionou bem, né, você passou a ter a percepção e já agiu antes da mudança meteorológica. Tá claro, meu amigo? Tranquilo? Então, quanto à percepção, né, é claro que a percepção tem a ver com a consciência situacional, que eu deixei o trabalhinho de casa para você assistir o outro vídeo, não é isso? Então, ele pode ser implícito ou explícito. Implícito é que alguns colaboradores podem não ter a capacidade naquele momento de perceber. E o explícito é aquele que fica mais fácil de ser percebido. Contudo, não quer dizer que todo mundo já saiba. Beleza? Então, quando o risco é de conhecimento dos envolvidos, parênteses, eu não estou dizendo que ele é só um risco explícito, eu estou dizendo que ele é um risco conhecido. Tá claro? Então, o sistema de comunicação funcionou. Né? Então, quando o risco é de conhecimento dos envolvidos em uma determinada atividade, né, as ações de prevenção podem se tornar menos complicadas. Quanto mais informações, aí a comunicação, quanto mais informações, menor a possibilidade de evento negativo. Então, vamos voltar lá para a mudança de vento, mudança meteorológica. Né? Então, se você teve a possibilidade de tomar conhecimento, você amarrou tudo que tinha que amarrar, você tirou do pátio as coisas que podiam rolar, né? Enfim, você teve ações de prevenção contra a mudança
mudança meteorológica que está para vir, não é isso? Então, nesse caso, quando o risco é de conhecimento de todos, as ações de prevenção são mais simples. Aí eu chamo a atenção de um outro aspecto, que eu também já falei em outro vídeo, né? A importância do sistema do reporte voluntário, né? Não vou falar nada disso aqui agora, porque você também tem outro trabalhinho de casa, né? Ir lá no canal do professor João Luiz no YouTube e abrir o vídeo Cultura do Reporte, tá certo? Para você fazer a revisão desse conteúdo. Então, a importância do sistema de reporte voluntário, né? Gera o quê? Gera uma fluidez melhor das informações. Não vou entrar em detalhes, tem muito para falar do sistema da cultura do reporte, mas, por hora, peço até que você vá lá no vídeo e assista, tá claro? Para complementar o que a gente falou aqui. Beleza? É possível que haja situações onde a análise de risco pode parecer hipotética, tratando de horizontes distantes, né? Como, por exemplo, fenômenos naturais, economia global, cenário político a longo prazo e etc. Entretanto, o que eu tenho para dizer para você? Quanto maior a empresa, maior e mais completa pode ser a atividade de levantamento de riscos envolvidos. Quem trabalha com segurança de voo, né, o nome que você queira dar, safety, gerenciamento de risco, segurança operacional, quem trabalha com segurança na atividade aérea, né, precisa de quê? Precisa de informação, não é isso? E precisa de quê? Levar em conta a pior possibilidade, o pior cenário. Isso não é teoria da conspiração, né? Isso é trabalhar de forma exigente consigo próprio, afastando cada vez mais, né, a possibilidade de um acidente. Volto a dizer para você que a literatura especializada, né, ela afirma que vai acontecer o acidente, não é isso? O que nós temos que fazer é trabalhar para que esse acidente não aconteça conosco. O vizinho faz a mesma coisa, o outro vizinho faz a mesma coisa, e o acidente vai se afastando, né? Aí eu convido você a assistir um outro vídeo, Fatores Contribuintes a Ocorrências Aeronáuticas, lá no canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Se você não assistiu algum desses vídeos que eu estou citando aqui, você está tendo conhecimento salteado, né? Faça o quê? Agregue as informações de um vídeo com o outro, porque tudo isso aqui busca o quê? Busca uma melhoria contínua. Tá claro, meus amigos? Beleza? O risco nas atividades executadas na área de movimento, ele é factual. Para evitar prejuízos financeiros, deve-se elaborar um levantamento das ações a realizar. Com o quê? Principalmente com seus custos decorrentes. Esse levantamento pode identificar necessidades de investimentos exagerados para a organização. E a mudança de planejamento antes do início das ações, se torna uma alternativa viável. Então, esse planejamento recebe o nome de planejamento de contingência. Você primeiro imagina, documenta o que você pretende fazer, o que é clássico naquelas condições de fazer, e aí você avalia o gasto. Talvez você possa dar uma enxugada, modificar um ângulo de visão, uma atuação pode ter uma abordagem diferente, né? Então, você não planeja e coloca logo em ação. Planeja e estuda um pouco esse planejamento, né? Gerando um planejamento secundário, um planejamento de contingência. Tá claro, meu amigo? Tudo bem? O planejamento de contingência busca a mitigação dos riscos através de quê? Da identificação e registro de soluções alternativas. Então, você identifica tudo, você imagina que vai ter soluções, e a partir das soluções você avalia financeiramente, e aí você pode ter o quê? Soluções alternativas. Planejamento, né? Soluções, proposta de soluções e soluções alternativas. Tá claro? Nos casos onde é inviável o combate completo do risco, né? Não tem como você eliminar o risco, uma viatura no pátio, você não tem como eliminar, a viatura precisa trabalhar ali, né? Então, você tem que fazer o quê? Você imagina o quê? A mitigação máxima possível. Exemplo, né? Quando você tem riscos de alta probabilidade, né? A viatura vai estar andando o tempo todo lá, né? Como é que você diminui, né, o risco?
Nós falamos através do treinamento, né? Então, com risco de alta probabilidade. E risco de baixa probabilidade e de alta severidade. Então, o risco de baixa probabilidade, por exemplo, né? Por exemplo, você ter um problema como aconteceu no aeroporto de Tenerife. Se você não conhece, né? Busca lá no YouTube, tem, né? Qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre o acidente de Tenerife, né? Onde você teve um choque de 2747, né? Um estava na corrida de decolagem e o outro estava cruzando a pista, né? Então, lá teve vários problemas, sobretudo problemas de comunicação. Então, o risco de acontecer uma ocorrência dessa é baixo. Porém, a severidade é altíssima. Até hoje, me parece que é o tipo de acidente que gerou mais lesões fatais na aviação, né? Então, quando você tem alta probabilidade ou baixa probabilidade com alta severidade, você não vai ter como atacar o risco por completo, é inviável. Então, você ataca o quê? Na mitigação máxima possível. Tá claro? Né? Uma situação dessa como lá de Tenerife, acontece o quê? Altíssimos prejuízos, né? Você tem que reavaliar toda a capacitação técnica, você tem que contratar serviços especializados, se for o caso. Vai ficar muito mais caro remediar do que prevenir. Tá certo, meu aluno? Tranquilo? Entendeu aí o gerenciamento de risco na área de movimento? Já fez sua inscrição no canal do professor Nilson Luiz no YouTube? Está acompanhando pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook? Dá o like nessas outras plataformas também. Mas não deixe de acompanhar o professor Nilson Luiz no canal no YouTube, tá certo? Divulgue, compartilhe o link com os seus amigos, né? Todo o trabalho que visa diminuir o número de acidentes, ele é válido, tá certo? Então, falamos de que aqui, rapidamente, falamos da definição de perigo, da definição de risco, lembra lá da viatura, né? Falamos que o aeroporto é um organismo vivo, meu amigo Paulo Santos, meu instrutor, né? E falamos das fases do gerenciamento de risco, identificação de perigos, análise dos riscos oferecidos por cada um dos perigos, mitigação dos riscos e ações permanentes de prevenção, ou seja, a melhoria contínua. Tá certo? Então, você sabe que eu sou o professor Nilson Luiz, a gente trata aqui da formação do aeronauta brasileiro, focando nos parâmetros da segurança de voo. Bons estudos, fiquem com Deus, continuem contando comigo. Até logo!